Você sabia que quase 70% dos investidores brasileiros aplicam na poupança, mesmo muitas vezes perdendo para a inflação, e percentuais muito baixos, como 2 ou 3%, investem em alternativas mais rentáveis, como títulos públicos, fundos de investimento, títulos privados. E você poderia até achar que isso ocorre porque os investidores são mais conservadores, não gostam de correr riscos, mas essa ideia não se sustenta, dada a recente febre das bets, ou apostas esportivas, em que 22 milhões de pessoas fazem esse tipo de aposta no Brasil, comparando com os 5 milhões de CPFs cadastrados na bolsa, o que mostra que não é por conservadorismo, mas sim por falta de conhecimento, que as pessoas mantêm seus investimentos na poupança. Nesse vídeo eu vou te ensinar a entender de uma vez por todas essas sopas de letrinhas, CDB, LCI, LCA, CDI, o que significa tudo isso, quais são os melhores investimentos e como escolher, como funciona a tributação e muito mais, aqui nesse vídeo. Então, se quer fazer o seu dinheiro começar a trabalhar para você, fica aqui até o final que eu vou te mostrar algumas opções de investimento que são mais seguras que a poupança e rendem mais do que a poupança. Para começar, vamos primeiro definir o que é investimento. Segundo a definição do livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, investimento é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Partindo desse conceito, nós chegaremos à conclusão que existem basicamente 3 tipos de investimento: renda fixa, imóveis e negócios. Renda fixa é como emprestar dinheiro. Você empresta e no final do prazo recebe de volta o valor emprestado mais os juros. Você pode emprestar dinheiro para o governo, que são os títulos públicos, como o Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado. E você também pode emprestar dinheiro para os bancos, que são os famosos CDB, LCI e LCA. E por fim, você pode emprestar dinheiro para as grandes empresas, que são as debêntures. Vamos já entender um pouquinho melhor cada um deles. O segundo tipo são os imóveis, que são propriedades físicas que podem ser residenciais, como casas e apartamentos, ou comerciais, como escritórios, lojas e galpões. Eles podem gerar retorno basicamente de 2 formas: pela valorização do imóvel ao longo do tempo ou pelo aluguel. E por fim, o terceiro tipo são os negócios, que são empreendimentos voltados para a produção, comercialização ou prestação de bens e serviços com o objetivo de gerar lucro. Então veja, a renda fixa gera juros, os imóveis geram aluguel e os negócios geram lucro. Ou seja, você não tem que se desfazer do ativo principal para gerar algum retorno. E a isso damos o nome de investimento. Cada um desses tipos de investimento serve a um propósito. Você não precisa escolher apenas um. Você pode e deve montar uma carteira diversificada de modo a proteger seu patrimônio e ainda gerar a possibilidade de ter ganho de capital no futuro, com a valorização desses ativos. Agora que já sabemos o que é e quais são os investimentos, precisamos, antes de entrar no detalhe, entender o porquê investir. As principais razões pelas quais alguém deve investir são pelo menos 3: proteger seu dinheiro contra a inflação, construir riqueza e alcançar objetivos financeiros. O dinheiro guardado sem rendimentos perde poder de compra ao longo do tempo devido à inflação. Imagina que você guardou R$ 10.000 na poupança há 10 anos. Hoje, esses mesmos 10 mil compram muito menos coisas por causa da inflação. Isso significa que enquanto você estava seguro, o seu dinheiro foi perdendo poder de compra. Investir em ativos que oferecem retornos superiores à inflação ajuda a preservar e aumentar o valor real do dinheiro. E aqui é onde entra a mágica dos juros compostos. Se você investir R$ 300 por mês com rentabilidade média de 1% ao mês, você pode acumular mais de 1 milhão em 30 anos. Ou um investimento único de R$ 30 mil hoje, rendendo os mesmos 1% ao mês, chegaria aos mesmos 1 milhão em 30 anos. Agora pense nisso. Você gasta R$ 300 por mês em coisas que nem lembra direito, como aquele fast food, a assinatura que não usa. E se você abrisse mão de uma parte disso e investisse? Estaria trocando pequenos prazeres agora por liberdade financeira no futuro. O nome disso é custo de oportunidade. Sempre que fazemos uma escolha e damos sim para algo, estamos automaticamente dando não a todo o resto. Então, se você sonha em comprar uma casa própria, fazer uma viagem dos sonhos, garantir uma aposentadoria confortável, ou simplesmente ter liberdade financeira para poder decidir com o que trabalhar, quando quiser e onde quiser, para isso é que servem os investimentos. Para esse vídeo não ficar longo, vou focar apenas na renda fixa. Nessa categoria é onde estão os investimentos mais previsíveis e seguros. Como eu falei anteriormente, renda fixa é como emprestar dinheiro e você pode emprestar para o governo, bancos e empresas. O governo, mesmo com todos os problemas de contas públicas, é considerado o mais seguro de todos, porque ele tem a máquina de impressão de dinheiro. Então, no pior dos casos, ele pode simplesmente imprimir mais dinheiro e te pagar. Ok, isso vai levar a mais inflação, mas isso é assunto para outro vídeo. No caso dos bancos, eles vivem de pegar dinheiro emprestado para emprestar para outras pessoas, cobrando um valor maior. Se eles não honrarem suas dívidas, então eles perderiam a sua credibilidade, consequentemente perderiam o seu próprio negócio. Tá, mas mesmo assim, caso eles venham a quebrar, como é que eles iriam te pagar? É aí que entra o Fundo Garantidor de Crédito, ou o FGC, que é uma instituição privada sem fins lucrativos que protege os investidores, poupadores e correntistas em caso de problemas com as instituições financeiras. O FGC garante o pagamento de até 250 mil por instituição financeira, com um limite de 1 milhão a cada 4 anos. Ele protege investimentos como CDB, LCI, LCA, poupança e conta corrente. Ele atua em caso de falência, intervenção, liquidação extrajudicial. Ficou complicado? Resumindo, se você tem até 250 mil em algum banco e ele quebrar,
O FGC garante que você receba o dinheiro de volta. No caso das empresas, vários debêntures já vêm com alguma garantia em algum imóvel, caso ela não pague o prometido. Você pode executar a dívida na justiça e receber o imóvel por conta. E mesmo quando não há garantia, você pode executar judicialmente essa dívida, tendo prioridade por lei no recebimento. Resumindo, os títulos públicos são os mais seguros, seguido pelas aplicações bancárias, incluindo a poupança, pois tem o FGC, e por último as debêntures, que podem ter garantia em imóveis ou não. Segurança, sem dúvidas, é um aspecto muito importante para se ter em mente antes de investir, mas outro aspecto igualmente relevante é a rentabilidade. Para entender a rentabilidade, você precisa saber o que é a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Ela é usada como instrumento para controlar a inflação. Quando a inflação está alta, o Comitê de Política Monetária no Banco Central, ou simplesmente Copom, que é o responsável por definir a taxa Selic, ele aumenta a taxa de juros na tentativa de esfriar a demanda e controlar a inflação. A ideia é a seguinte: com os juros mais altos, as pessoas vão evitar tomar emprestado para consumir. Assim, o consumo diminui e as empresas são forçadas a reduzir o preço para conseguir vender. Esse é um remédio amargo, com eficácia limitada a curto prazo. E de forma análoga, quando a inflação está baixa, o Banco Central reduz a taxa de juros para estimular a demanda na tentativa de aquecer a economia. Então, inflação alta, juros altos. Inflação baixa, juros baixos. Querendo ou não, é como um cachorro correndo atrás do rabo. A eficácia é apenas no curto prazo e essa medida é amplamente usada pelos bancos centrais mundo afora. O Banco Central tem uma meta de inflação a perseguir de 3% ao ano, com uma margem de tolerância de 1,5%, ou seja, podendo ir até 4,5%. Quando a inflação se aproxima dessa margem, ele aumenta os juros para trazer a inflação de volta para dentro da banda, o mais próximo possível do centro da meta. E se aproximar da parte baixa, ele irá baixar os juros para que a inflação volte a subir. Ou seja, de qualquer forma vai ter inflação, mas ele quer uma inflação baixa, controlada. Você pode emprestar dinheiro ao governo e receber de rendimento um percentual que foi definido para a taxa Selic. Você pode ir diretamente no site do Tesouro Direto e lá vai ter um título chamado Tesouro Selic. Tem algumas opções de datas de vencimento diferentes e uma pequena rentabilidade a mais que a Selic. Mas não se preocupe, apesar das datas de vencimento, você pode resgatar quando quiser, em dias de semana, exceto feriados. E você pode também investir a partir do seu banco ou corretora. Esse título é uma ótima alternativa para quem quer alta liquidez e baixa volatilidade. O dinheiro investido tem rentabilidade diária, rende mais que a poupança, pois a poupança ela rende apenas 70% ao ano, mas a TR, que é uma pequena taxa, ela normalmente fica zerada, quando a Selic está igual ou abaixo de 8,5%, ou 0,5% ao mês, mais a TR, quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, que daria por volta de 6% ao ano. Na data que eu gravo esse vídeo, a Selic está em 13,25% ao ano. Portanto, a rentabilidade da poupança encontra-se por volta dos 6% ao ano, ou seja, praticamente metade. O Tesouro Selic se enquadra na categoria de títulos pós-fixado, pois sua rentabilidade só é conhecida ao final do período, que vai depender da decisão do Banco Central, que por sua vez depende da inflação. Também temos no site do Tesouro Direto o Tesouro Pré-fixado, ou seja, no momento da compra, você já sabe exatamente quanto irá receber no futuro. E ainda tem um Tesouro IPCA+, no qual há uma parte pós-fixada, que é a inflação, medida pelo IPCA, e também um juro pré-fixado. Então aqui você já sabe que vai receber no final do prazo da aplicação a inflação do período, que ainda não é conhecida, pois ainda não aconteceu, mais um juro que garante uma rentabilidade acima da inflação. E quais são os custos atrelados às aplicações no Tesouro? Em relação aos impostos, os investidores devem pagar o imposto de renda no momento do resgate. A alíquota desse imposto é regressiva, ou seja, quanto mais tempo você carregar o título, menos imposto irá pagar. A tabela que aparece agora na tela apresenta os prazos e suas respectivas alíquotas. Além do IR, temos também o imposto sobre as operações financeiras e IOF. A cobrança de IOF no Tesouro Direto segue as mesmas regras dos outros investimentos. Tributação regressiva para aplicações de até 30 dias. Ou seja, o IOF só é cobrado nos investimentos resgatados antes de 30 dias. Caso você mantenha o título mais de 30 dias, o IOF é zerado. São cobrados ainda dois tipos de taxas, a taxa de custódia da B3 e a taxa de administração. A taxa de custódia ela é de 0,2% ao ano. Já a taxa de administração é uma cobrança por parte da instituição financeira, corretora ou banco, para custear suas atividades. Seu valor pode variar dependendo da instituição. No entanto, a maior parte delas tem oferecido taxa zero para aplicações em títulos públicos, já que ela é opcional. A taxa Selic serve como referência a outra importante taxa, o CDI, que é a taxa média dos empréstimos diários entre os bancos. Os bancos usam a Selic como base para definir os juros das transações entre si. Todos os dias há milhares de depósitos retirados dos bancos, mas o dinheiro permanece no sistema bancário. Por exemplo, quando você vai na padaria e você faz um Pix para comprar um pãozinho do dia, o dinheiro sai da sua conta do seu banco e vai para a conta do banco da padaria. Então, no final do dia, o seu banco vai estar com déficit e o banco do dono da padaria vai estar com superávit. Logo, o banco do dono da padaria, ele vai emprestar esse superávit para cobrir o déficit do seu banco. E ele vai cobrar uma taxa chamada CDI, que é a taxa média dos
empréstimos diários entre os bancos. A taxa Selic, definida pelo Banco Central, serve como referência para essa taxa, que normalmente fica 0,1% abaixo da Selic, que fica uma diferença quase que imperceptível. E a taxa CDI é uma referência de rentabilidade das aplicações de renda fixa. Selic é a taxa definida pelo Banco Central para controlar a inflação, e CDI é a taxa média dos empréstimos entre os bancos, que fica um pouquinho abaixo da Selic. Tá, eu falei que você pode emprestar dinheiro para o governo e também para bancos. No caso dos bancos, tem basicamente 3 títulos: CDB, ou Certificado de Depósito Bancário, LCI, ou Letra de Crédito Imobiliário, e LCA, ou Letra de Crédito do Agronegócio. No caso do CDB, o banco pode utilizar esses recursos livremente para financiar suas operações. No caso do LCI, os recursos precisam ser destinados para financiar o setor imobiliário. E no caso do LCA, os recursos são destinados para financiar o agronegócio. De forma análoga, nas empresas você tem as debêntures, os certificados de recebíveis imobiliários, ou CRI, e os certificados de recebíveis do agronegócio, CRA. Nessa tabela você pode encontrar uma comparação entre eles, lembrando que nos bancos você tem o FGC, nas empresas não tem, mas muitas vezes tem alguma garantia real, porém tem que consultar o assessor financeiro. E os títulos ligados ao setor imobiliário e agronegócio são isentos de imposto de renda. A rentabilidade desses títulos, assim como dos títulos públicos, podem ser pós-fixada, pré-fixada ou mistas. Toda vez que você vê 100% CDI, isso significa que aquele título, aquele CDB, ou LCI, LCA, ele vai estar rendendo 100% equivalente ao CDI. Por exemplo, digamos que o CDI esteja em 13% ao ano, e eu tenho um CDB rendendo 100% CDI. Logo, esse CDB ele vai render os mesmos 13% ao ano. Agora, digamos que nós tenhamos um CDB rendendo 90% do CDI. Isso significa que o CDB vai render 11,7% ao ano. E de forma semelhante, se nós tivermos um CDB rendendo 110% do CDI, com o CDI a 13%, isso significa que o CDB vai render 14,3% ao ano. Veja, o CDI é a referência. Sempre nós nos baseamos com relação à referência, que é o CDI, que por sua vez, ele fica um pouquinho abaixo da Selic. Então, se você tiver um LCA ou LCI rendendo 85% CDI, isso significa, segundo aquela tabela regressiva, se você passar 2 anos com o título de um CDB, por exemplo, você iria pagar 15% de imposto de renda. Logo, o 100% CDI que aquele título de CDB poderia estar pagando, iria pagar, descontando imposto de renda, 85%. 100% menos 15% daria os 85%. E seria equivalente ao LCI e LCA de 85%. Muitas vezes, corretoras e bancos facilitam para os clientes e já colocam o LCI ou LCA rendendo equivalente a 100% do CDI. Na verdade, ele rende 85%, mas eles já fazem um cálculo que se você passar 2 anos com ele, comparado com outro CDB, que você passaria 2 anos, que pagaria 15% de imposto de renda, você estaria rendendo o equivalente a um CDB 100%. Ou seja, resumindo, CDB sempre você vai descontar o imposto de renda. LCI e LCA já está isento. E, de forma análoga, tem as debêntures. As debêntures funcionam da mesma forma. Se for uma debênture pós-fixada, ela vai ser atrelada ao CDI. Lembra, CDI é sempre a referência. Mas se for uma debênture pré-fixada, ela já vai determinar. Essa debênture, esse título vai render 15% ao ano, 13%, 14%. Cada caso é diferente. No caso de CRI e CRA, da mesma forma. Porém, eles também são isentos. Começar a investir é como aprender a andar de bicicleta. No começo parece complicado, mas depois vira um hábito que transforma a sua vida. Se quiser aprender na prática, o passo a passo, nesse vídeo aqui eu mostro como escolher um investimento seguro de liquidez diária para você manter seus recursos do dia a dia. Te espero lá.